impossível a gente falar sobre autoconhecimento, sobre expansão de consciência, sobre sentido de vida, o que nós estamos fazendo aqui, se a gente esbarrar num termo que é muito utilizado, especialmente naquelas pessoas que estão caminhando, estão na travessia, né, Wendel? Sim. Que é a tal da jornada do herói. A jornada do herói. É um ponto de conexão que em todos os avatares que a gente conhece se existe, sabe? Desde Buda, Jesus Cristo, todos os avatares têm a jornada do herói. É um ponto de partida que faz a conexão entre um grande avatar e uma pessoa comum. Porque isso é o que vai despertar naquela pessoa a vontade, sabe? Porque às vezes a gente não acredita na gente mesmo, a gente tem que pegar uma inspiração, indiferente da qual seja ela espiritual, seja ela emocional, a gente pega aquilo como uma verdade e se projeta nela. Então a jornada do herói é isso, essa conexão entre o super-herói e uma pessoa comum. Esses dias eu estava vendo alguma coisa sobre isso, justamente fazendo estudo, né, para poder aprofundar no tema, para trazer aqui para o Lapida. E aí via lá os especialistas falando sobre o Rei Leão, falando sobre Harry Potter e tudo mais. Ou se a gente olhar para o cinema de uma maneira geral, para uma novela, né, para uma história bem contada, você vai ver que existe ali uma jornada do herói, que é um ponto de partida, são os desafios, é o desmembramento talvez de uma identidade que você tem, aí os desafios para encontrar uma outra identidade. Sim. Como que você hoje... Você tem quantos anos? 26 anos. 26 anos. Você trabalha como corretor de imóveis. Sou corretor de imóveis. Como que você olha para tua jornada do herói, levando em consideração que a gente não tem uma apenas, né? Sim, a gente São tem algumas. vários tópicos. É. Hoje, na minha vida, eu vou dizer referente ao meu emprego, Claro. e eu vou pontuando elas assim. Hoje a jornada do herói, a gente pegaria uma pessoa que quer o tal sonhado, o sonho de todo brasileiro, que é a casa própria, né? Então a pessoa sai do aluguel, ou talvez da casa dos pais, em busca. Então ela tem um partido que ela sai em busca dessa casa, né? Então ela vai passar por várias críticas, que é a entrada, que é a aprovação do banco, e ela se perde, às vezes ela acha um imóvel que não é o que ela quer, aí ela chega num ponto que ela encontra um mentor. Então o papel do corretor imobiliário é isso, é ser o Gandalf do Senhor dos Anéis. Então o nosso ponto é esse, é pegar essa pessoa, ensinar, mostrar os dados, mostrar onde valoriza, aonde tem a facilidade, onde essa pessoa pode comprar e onde ela não pode comprar. Então, o papel do corretor imobiliário é isso, né? É ser esse mentor. Servir como a figura do mentor ali. Isso, ser o mentor. Agora, na minha vida em si, a jornada do herói ela tem várias etapas, né? Eu acho que eu digo essa última que eu estou vivendo. Porque a gente tem várias personas, né? Eu acho que eu estou chegando na crise dos 30, onde a gente encontra aquela crise assim que fala, cara, eu tenho que dar certo na vida. Eu vivi até agora, eu saí da adolescência, eu tenho que dar certo, cara. Esse é o momento. Então essa fase é conhecer os dois mundos ali, estar entre os dois mundos, né? Porque eu saí de uma adolescência, claro que faz um tempo, mas eu tô me identificando como um homem, tenho um filho, tenho uma casa, tenho uma vida, tenho uma família, tô criando uma nova família. Então hoje eu estou caminhando entre dois mundos, né? Então eu tô nesse ponto. Você saiu do ponto A, precisa chegar no ponto B, você tá nessa transição. E é isso que a gente chama de jornada do herói? Sim. É sim. esse caminhozinho ali? É o caminho que te leva. Eu acho que assim, a todo momento a gente tem que criar a nossa jornada do herói. Porque é o ponto de conexão. É onde a gente coloca a emoção na nossa vida. Porque a partir do momento que você perde a jornada do herói, é meio sem sentido, você para de ter emoções, você para de ter desafios, você se perde dentro do seu caminho, entende? Então cada vez que você consegue identificar a sua jornada do herói, o seu ponto de inflexão dentro disso, é onde você, reacende a sua chama. Mas aí que a gente entra no ponto mais crítico talvez desse programa, porque a dificuldade de nós encontrarmos, entendermos o que é essa tal jornada do herói, é o que nos motiva a levantar essa discussão, né? Tentar entender. Aliás, você que está chegando aqui ao nosso Lapida, seja bem-vindo. É bom saber que você está aí conectado com o nosso programa. Estou recebendo aqui o Wendel Bueno, ele é corretor de imóveis. Nos bastidores estava dizendo aqui que você é o quê? Eu sou um estudioso da vida. Sou formado na vida. Gostei disso aí, rapaz. Sim. Casado, tem filho. E falando sobre a jornada do herói, nós vivemos a jornada do herói
constantemente. E todo não passamos dia. Por uma apenas, né? São várias jornadas ao longo da vida. E a ideia foi trazer o Wendel aqui para que ele nos conte como é viver mesmo na pele, a realidade dessa tal jornada do herói. Porque assim, quando você ouve isso, é poético. Sim, é bonito. Mas, cara, não é algo fácil também. Primeiro, não é fácil porque a gente não é familiarizado com esse termo. Sim. Depois não é fácil porque é perrengue. Sim. É pauleira. Muitas vezes você tem que abrir mão de uma identidade para ir para uma outra. Sim. E aí esse caminho, né? Essa lacuna entre um ponto e outro que a gente chama de jornada do herói. E aí acontece muita coisa. E o mais difícil é você se reconhecer nesse novo eu. Uhum. Porque dentro da jornada do herói tem esse ponto, né? Porque você tem o chamado, você tem esse contato com o mentor, mas você tem que se reconhecer nesse momento. É por isso que eu digo que várias pessoas não vivem o que querem porque ela não se reconhece no momento que ela tá. Às vezes presa por coisas que deram certo na vida. E ela não entende que a jornada, ela toda vez ela tem um ponto a mais. Tem um ponto a mais, entende? E nunca vai ser fácil. Com todo o respeito. Mas a vida, ela não vai ter esse momento simples. Porque a jornada do herói, ela é feita de pontos que você vai se melhorar. Para uma semente germinar, o que ela tem que fazer? Ela tem que romper a casca da semente, sabe? Vamos pegar um bem básico, assim, um pintinho nascer, ele tem que furar a casca do ovo. E não é fácil. Para você nascer, a sua mãe teve que passar por uma situação e você chora quando você nasce. Uhum. Então é isso. A gente às vezes roteiriza a vida da gente de uma forma linda, bela. Nossa, vai ter vários passarinhos e aquilo. Mas não. Ela vai ter esses pontos, mas também vai ter outros pontos. Eu sempre tenho uma tese na minha vida. Se você está passando por um momento difícil, saiba que depois de uma chuva vai ter um sol lindo brilhando para você. Tá, mas isso aí não é só uma teoria bonita também, Wendel? Mas se a gente não viver de teoria bonita, a gente vai se apegar no quê? Né? Se a gente não tiver uma base de uma teoria, Valdinei, o que vai ser a sua vida? A Bíblia é uma teoria, né? É uma escritura baseada em manuscritos. Uhum. A sua vida até agora, ela é uma teoria, porque você às vezes não pode comprovar. Você sabe como é, mas a partir do momento que você repassa pra alguém, é uma teoria. A jornada do herói é isso. É um herói que se tornou um mito que trouxe uma referência. Quando que você começou a olhar para essa teoria? Para essa teoria do herói? Assim, com consciência, né? Com consciência, Valdinei, a minha vida mudou em 2020. 2020? 2020. Pouco tempo. Dia 17 de setembro de 2020, eu convidei meu pai e minha mãe para ir tomar ayahuasca comigo. Ah, você consagra a ayahuasca? Sim. Então, nesse momento foi quando a minha lucidez pela vida se tornou presente. Foi quando eu parei e refleti. O que é a vida? Eu sempre gostava e eu não sabia o porquê, mas tinha um apresentador da TV Cultura, eu acho que é Abidjanga, não lembro agora, que ele perguntava assim: o que é a vida? E eu gostava porque eu via várias pessoas falando: a vida é isso, a vida é aquilo. E eu acho que talvez a minha busca pela vida me fazia procurar em outras pessoas, em momentos da minha vida, descobrir o que é a vida. Porque a partir do momento que você não tem a consciência, você começa a buscar no outro, em coisas, trabalho, em tudo você começa a buscar. A partir do momento que você toma consciência da sua vida, que você para e reflete sobre o que é a vida, você para de buscar no outro e começa a buscar em você. É aí que começa a tua jornada. Então a partir de 2020 eu tive outra consciência sobre o que é a vida. Mas até esse 20 de setembro, você falou? Não, 17 de setembro de 2020. Até 17 de setembro de 2020, quem era o Wendel? Se você estivesse aqui na minha frente hoje, falar, olha, eu era esse cara aqui, pá, como era? Como seria? Eu acho que eu era um espectador, não um protagonista. Eu apenas vivia. A minha vida era trabalhar, pagar conta, viver, consumir. Essa era a minha vida. Como qualquer cidadão. Como qualquer jovem de 20 anos. Como qualquer jovem de 20 anos vivia. Sonhando em fazer odonto. Meu sonho de criança era fazer odonto. Mesmo? Eu trabalhei durante 12 anos com prótese dentária. Então meu sonho da vida era ser dentista.
Esse era meu auge. Até eu tomar consciência de tudo. Claro que continuou alguns sonhos, né? Eles foram se deixando com o tempo e eu tomando novos lugares. Mas eu digo que desde criança, Valdinei, eu sempre gostei do porquê. Quando eu era criança, eu gostava de assistir TV Cultura, que tinha um desenho, acho que era Lilica, alguma coisa assim, e ela tinha um programa que dizia da onde vem. Eu amava, eu chegava às 5h30, eu tava lá assistindo aquele desenho pra me saber de onde vinham as coisas. Porque eu acho que todo mundo deve ter essa dúvida, de onde vem, de onde que eu vim, por que eu tô fazendo aqui, o que eu tô fazendo aqui. Mas quando você é criança, você não tem esse discernimento, né? Então você começa a buscar, você é curioso, você começa a entender o porquê. Eu ficava nessa busca incessante de querer entender. Só que nisso, a gente não tem muitas respostas, eu acho que por conta da imaturidade de ser jovem, de ser novo. E essa curiosidade sua vinha de algum lugar? Tem alguma referência? Não? Ou era instinto mesmo? Eu acho que é instinto, Valdinei. Eu acho que é meu. Eu sempre achei que todo mundo tivesse isso, mas as pessoas falam, não é. Às vezes eu achava que eu era meio pirado. Eu falei, cara, será que eu sou normal? Eu falei, será que é normal eu querer entender por que essa madeira aqui, essa mesa é assim? Por quê? Será que é normal? Será que é normal eu querer entender o porquê que esse microfone é assim? Nesse formato? Será que é normal ou eu que tenho alguma questão? Sabe? Mas eu descobri que... E eu continuo descobrindo, e eu confesso que com 60 anos, ou talvez no meu leito de morte, eu vou entender o porquê disso. Nesse momento eu estou na minha jornada. Hoje eu já não tento entender muitas coisas, porque isso vai atrapalhar meu processo. A partir do momento que você quer entender tudo agora, o porquê que isso é aqui, você está cortando uma experiência que você vai ter na tua vida. Entende? Hoje eu já não busco entender tanto. Eu pego algo específico, um assunto específico e foco naquilo e vou até o final. Entende? Mas eu já não tento entender tanta vida, eu tento viver a minha vida. Mas eu achava que eu era diferente. Eu sempre perguntava pra minha mãe se eu tinha alguma coisa a mais. Sempre achava que eu tinha superpoderes, Valdinei. Quando eu era criança, eu parava... De que tipo? Do tipo de acreditar que as coisas vão acontecer e elas realmente acontecer. Há um tempo atrás, eu tive a consciência do que é isso. Mas até quando eu era criança, eu achava que era possível. Porque eu via um brinquedo na TV e eu não pedi pra minha mãe, não pedi pro meu pai. Eu escrevia, eu desenhava aquele brinquedo e falava, cara, eu vou ter isso. E quando menos esperava, eu alcançava aquilo, entende? E há uns 2, 3 meses atrás eu tive a consciência do que eu fazia naquela época. Entende? E o que te trouxe essa consciência? Valdinei, eu vou usar um termo bem básico assim, só pra você entender um pouco mais. O ser humano hoje ele vive em 3 mundos. O físico, o mental e o espiritual. Valdinei, antes desse microfone existir, aonde que ele teve? Você pode me falar bem rapidamente? Antes dele estar aqui fisicamente. Na ideia de alguém, com certeza. Perfeito. Então é isso. Nossos sonhos, eles estão na mente nossa. A partir do momento que a gente pega e escreve a partir do momento que a gente escreve o que a gente quer, a gente está materializando o nosso próprio sonho. Então a partir do momento que você tirou do plano mental e colocou no físico, meu amigo, 50% tá pronto. Muitas vezes a gente reclama da nossa vida porque a gente não tem um projeto de como a gente vai estar daqui a um ano. Então a gente tá como um barco à deriva no mar, sem saber o que quer e reclamando porque a vida não tá dando certo. Mas a gente não tá escrevendo. E é simples fato. Mapa dos sonhos, mapa de realizações, mas deixar isso concreto. Eu fiz um curso de oratória, Valdinei, há um tempo atrás. Nesse curso eu coloquei um valor X muito específico que eu queria alcançar durante um ano de carreira. Eu desenhei. Com 3 meses eu alcancei aquilo. Era um plano para um ano. Ah, mas tudo bem, iria acontecer. Mas o que o curso de oratória tem a ver com essa projeção? Dentro desse curso, eles pediram pra gente fazer esse mapa dos sonhos dentro da nossa carreira. Fazia parte da atividade do curso de oratória. Tá. Então lá eu não tinha feito esse exercício de realmente espelhar a minha carreira. Projetar ela. E eu coloquei um valor. Eu falei, cara, eu quero vender tantos milhões até tal ano. Com 3 meses eu alcancei. Milhões. A gente tem que sonhar grande, sonhar pequeno. Em 3 meses?
De carreira? Não. De 3 meses. Em 3 meses você conseguiu chegar nesse valor. Consegui. Por quê? Porque eu projetei e eu acreditei. Eu olhei, eu todo dia eu olhava assim e falava, cara, é isso aqui que eu quero. Entendeu? É isso aqui. E cada vez que você tira esse projeto da sua mente, meu amigo, um passo você já deu. Então o cara, pra ele fazer esse microfone, ele pensou, ele falou, cara, quero um microfone assim, nesse estilo, nessa grade, com isso aqui. Então deixa eu desenhar. Desenhou aqui. A partir disso, ele já tirou da cabeça e já colocou no físico. Meu amigo, meio caminho você já fez. A partir do momento que você pegar o teu projeto, colocar ele no papel, desenhar, esboçar, você não vai perder ele na sua linha de pensamento, porque todo dia a gente tá deletando coisas. Nosso cérebro trabalha para economizar energia. Então, você todo momento e deleta ao mesmo tempo, né? Todo momento você tá consumindo muita coisa. A rotatividade ali é boa. Então, assim, se teu sonho, você não materializar ele, não colocar ele num projeto que você vê, amanhã você tem um outro projeto, e aquele projeto que talvez te renderia muito vai ficar no esquecimento. Entendeu? Então, assim, uma coisa que a gente tem que ter é fé. E eu digo fé, Valdinei, não é em uma entidade, entende? Eu não tenho esse quê de religião, algo do tipo. Não penso dessa forma. Eu acho que cada um tem que ter a sua crença. Né? Eu acho que principalmente crer em você mesmo. Porque as pessoas às vezes projetam muito no próximo. Eu já recebi aqui espiritualista, e não estou falando de religião. Sim, pessoas para falarem sobre espiritualidade de uma forma bem ampla. E elas, assim, são muito concisas. A espiritualidade, a fé, o Deus que a gente acredita muitas vezes precisa de uma alegoria, um avatar, como você começou, né, o programa mencionando, que a gente precisa daquela referência e tal. Ele, na verdade, não existe. Não. Ele não existe. Essa figura que a gente cria para falar sobre espiritualidade, sobre fé, não existe, porque isso é nosso. É pessoal. Está dentro da gente. Nos constitui, na verdade. Valdinei, o ser humano, na minha concepção, isso é um pensamento pessoal, a gente terceiriza demais os nossos atos, a gente não consegue reconhecer o quanto a gente é capaz, entende? E isso talvez seja uma questão de criação, nossa, eu não sei, não cheguei a um platô disso. Mas é muito mais fácil, Valdinei, eu depositar fé em algo do que em mim mesmo. Terceirizar, né? Terceirizar desde culpa, desde responsabilidade. Fazer isso. Profissional. Profissional. Ah, eu fiz tal coisa por conta disso, daquilo. Mesmo. Não, você fez porque você quis, meu amigo. Não existe isso. Eu acho que isso é algo meu. Novamente, é meu. Eu acredito apenas em Deus. E Deus é o meu Deus, é o que eu tenho na minha cabeça. Eu não acredito em parte ruim, demônio, alguma coisa. Não existe pra mim. Porque a partir do momento que eu acreditar que ele existe, ele vai existir. Se eu acreditar que não, então você fechou isso. Aquilo, né? Eu vou ficar alimentando. E toda vez que eu falo que ele existe, eu vou terceirizar minha culpa. Ah, eu fiz isso por conta disso. Ah, por conta de... Não, meu amigo, você fez porque você quis. Em algum momento a sua consciência implorou por aquilo. É tudo teu. Responsabilidade tua. Então, desde os meus atos, os meus acertos, os meus erros, todos são de minha responsabilidade. Hoje, nesse nível, então, de jornada do herói ou de consciência que você tem, se você olhar para esse Wendel do passado aí, qual foi a maior mentira que você alimentou, que você criou para você mesmo? A maior mentira que eu criei para mim mesmo era achar que eu não era capaz. Mas me dê um exemplo palpável, real, do dia a dia, para a gente sair da filosofia. Valdinei, o que o Wendel não era capaz e se tornou capaz? De acreditar, entende, Valdinei? Eu trabalhei durante 12 anos no ramo de prótese dentária. Certo. Né? Até que certo dia, uma conversa com uma amiga, ela falou, cara, eu fiz uma venda assim, amiga da minha esposa, ela fiz uma venda assim, eu ganhei tanto, eu vou ficar tanto tempo sem trabalhar tranquila. Eu gosto muito de números, eu amo números. Eu falei, cara, ela fez uma venda que vale 2 anos de salário meu. Como protético. Protético. O que eu tô fazendo? No ramo que você tá hoje. No ramo que eu... Ela é corretora. Sim. Né? Então, ela fez uma venda. Esse valor no ramo que você está hoje. Sim, isso. E eu falei assim, cara, qual foi o ponto da minha vida que eu não entendi que eu preciso trabalhar 2 anos
pra alcançar algo que uma pessoa fez em uma venda. E eu me sabotava, porque eu achava que eu não era capaz. Eu falava, não, você não vai. Então eu me auto-sabotava em muito, sabe? Entende? De tipo, falar, cara, eu não vou conseguir. Eu não sou capaz disso. Isso é só pra players de sucesso. Isso é só pra vender curso. Isso é só pra aquilo e tal. Então eu me sabotava. Até o momento que você para e você começa a acreditar. Entende? Você olha na frente do espelho e fala assim, você é capaz. Você consegue. Então a maior mentira que eu disse pra mim foi que eu não era capaz de algo. Eu sempre disse pra um amigo meu o seguinte, você quer algo? Se você quer realmente algo, você faz acontecer. Se você não faz acontecer é porque você não quer, cara. Indiferente do tempo que leva, as pessoas são muito imediatistas, elas querem as coisas pra ontem. Entende? Mas se você quer aquilo, eu quero um carro tal, você vai comprar. Eu quero uma casa tal, você vai comprar. Eu quero tal coisa, você vai. A partir do momento que você querer, realmente. E querer é o ponto de você não fazer nada além daquilo. Porque quando você quer, você vai atrás. E você faz acontecer. Entende? Você pega e você bate o pé e fala assim, cara, eu vou conseguir. Eu não vou pensar mais em nada, naquilo, é foco. A gente tem... Você acha que quantos % das pessoas que tentam pensar dessa maneira aí realmente conseguem efetivar esse desejo, esse sonho? Porque assim, o que você está falando, beleza, no campo das ideias é sensacional. Lei da atração tá aí para isso, vamos entrar na frequência e tal, mas e cadê o palpável disso? Cadê a realidade? Valdinei, assim... Quantas pessoas conseguem? Quantos sonhos você alcançou que você queria? Todo mundo alcança o sonho que quer. Todo mundo alcança. As pessoas não conseguem reconhecer. Elas não conseguem entender o que elas querem. Entende? Porque assim, às vezes a vida que você tá hoje é o sonho de alguém. Entende? Aí você chegou num ponto muito importante dessa nossa... Sim. Da nossa linha aqui do tal da jornada do herói. Sim. Porque como que eu vou? Fico aqui imaginando, né? Como é que eu vou para a vida? Sim. Como é que eu vou atuar? Como é que eu, enfim, vou me movimentar aqui se eu não sei o que eu quero, cara? Primeiro. Se eu não tenho noção do que realmente eu quero, quais são os meus sonhos. Puxa, porque o que acontece? É muito comum. Nós estamos na sobrevivência. Sim, você, enquanto normal. protético lá, estava o quê? Sobrevivendo. Né? Vivendo a minha vida. Estudando, buscando estudar. E aí eu te pergunto, qual foi a mudança? Foi esse cenário, então, com essa corretora? Não. Meu ponto sempre foi conhecimento, Valdinei. Eu sou curioso, cara. Eu sou muito curioso. Isso é a minha... Eu acho que o meu superpoder é esse. É ser curioso. Teve uma história muito engraçada que eu sigo um cara que é um player pra mim que eu admiro, que é o Flávio Augusto. A minha mãe trabalha e a patroa dela me deu um livro chamado Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Eu comecei a ler o livro e falei, isso aqui é um alter ego, né? O cara tá... Falei, mais um milionário que quer contar a história bonita dele e tal, isso e aquilo. E eu comecei a assistir podcast, porque eu sou viciado em podcast. E eu falei, Flávio Augusto... Imagino que já tenha assistido alguns episódios aqui do nosso Lapida, Wendel. Sobre qual você quer falar. Eu vi ele em tudo assim, né, cara? Eu falei, cara, eu vou consumir só esse cara. E eu fui consumindo o podcast desse cara. Eu falei, cara, eu já vi esse cara em algum lugar, aonde foi. E eu ficava naquela incógnita de não saber o porquê. Um dia, eu aqui, deitado na TV, deitado assim, assistindo TV, e eu falei, cara, eu já vi o rosto desse rapaz em algum lugar. Eu falei, tá, mas eu vou dormir. Quando eu virei pro lado, o livro que a Cris me deu estava do lado da minha cama e eu não tinha prestado atenção. E era Flávio Augusto. Esse cara, ele diz que a gente é capaz de tudo, né? E ele faz você acreditar no seu próprio sonho, que às vezes ele te incentiva a acreditar em algo que você não acredita. Então, na jornada do herói, esse foi o meu Gandalf. O mentor. O mentor. Que me trouxe uma visão para algo. Então, dentro desse livro, ele diz que você tem que ser incomodado com a vida. Cara, para você partir daqui para cá, você tem que dar passos. E seu corpo quer economizar energia.
Se tivesse um jeito de flutuar, você flutuaria. Mas a partir do momento que você sai de um lugar pro outro, você tem que abrir mão de muitas coisas. A vida do teu sonho, você vai ter que abrir mão de muitas coisas pra você chegar até lá. E novamente eu falo, não vai ser fácil. A vida não é fácil. É por isso que as pessoas não chegam, porque elas se arrependem no meio do caminho. Porque ela não quer realmente aquilo, sabe, Valdinei? Porque a partir do momento que você escolhe viver um processo e viver algo, meu amigo, é aquilo. É aquilo. E você tem que acreditar todo dia. Todo dia você tem que rezar pra quem for. Ou pra você, reza pra você mesmo. Fala, cara, é assim que eu quero, é assim que eu vou estar. E é isso. Então o meu ponto foi ler esse livro. Quando eu li esse livro, a minha vida mudou. Mudou completamente. Mudou. Joseph Campbell, né? Que Sim, trouxe que a teoria da jornada do herói para nós. Ele diz o seguinte, que nossa jornada do herói, ou essa fase, digamos, ela tem algumas etapas. Sim, são 3 etapas, né? São 12. São 12 etapas. Mas dividida em 3 blocos. 3 blocos, né? Isso, A primeira é iniciação. A iniciação, que é quando você rui com a realidade que você tem até então. Vou dar um exemplo que você trouxe aí. O endoprotético. Sim. Então, aquela era a tua realidade, a primeira fase. Em algum momento, por algum motivo, aquilo começou a te incomodar. Sim. Aquilo te levou para um desconforto. Sim. E aí você vai para uma segunda fase. Que é claro, né? Da primeira para a segunda fase, como são 12 etapas, são muitas mudanças nesse cenário todo aí. Mas a segunda fase seria o quê? É você estar sem essa identidade. Você não é mais o protético, mas você também não é outra coisa. Sim. É isso aí? Sim, isso. É onde você se perde. Vamos lá, porque tá ficando bom. E no meio disso, você teve mentores, porque você falou de um livro que você ganhou. Você falou de uma referência de uma amiga. E aí você falou do cara, né, do Augusto. Do Flávio Augusto. Do Flávio Augusto, porque você tinha lido e estava acompanhando também os materiais dele por podcast e tudo mais. Na verdade, eu tive... Então, na construção aí da jornada do herói, a gente está seguindo uma linha coerente de tempo. Uma linha cronológica, vamos dizer. Isso. Sim. Pra mim, então, ela foi... O primeiro ponto foi eu estar incomodado, né? Então, quando eu li aquele livro, eu fiquei mais incomodado ainda. Eu falei, cara, as pessoas estão fazendo a vida acontecer. E eu tô vivendo ou tô sobrevivendo? Fiquei naquela, né? Então, eu li o livro, eu tive algumas outras questões. Eu tive também contato com pessoas que conseguiram sair do mundinho ali, né? Qual eu vivia. E conseguiram fazer acontecer. Uma viagem pra Florianópolis, uma amiga falou assim, cara... Tá aqui, o curso tá aqui, vai trabalhar com tráfego pago, sai do teu trabalho e pronto, meu amigo, vai viver tua vida. Porque eu tinha uma carga horária, eu sempre fui apaixonado, mas eu tinha uma carga horária alta, eu trabalhava pra caramba, sabe? E eu não vivia muito, minha vida era o trabalho. Então foi essas pessoas que foram os mentores, né? Pra sair desse ponto, pra dar próximo ponto. Em julho de 2025 eu saí do meu trabalho. Ali eu tive outro mentor que foi incrível, que é um pai pra mim, que é o meu ex-patrão. Que depois de várias conversas, ele não queria que eu saísse, eu falando que ia sair, ele falava, não, mas até lá você não sabia, até aí você não sabia que ele era teu mentor, ou que poderia ser um mentor, com a consciência que você tem hoje, isso não. Eu sabia, porque ele sempre foi uma pessoa muito experiente e sempre me dava feedbacks. Tá, né? Certo. Porque assim, se você tiver algo pra me ensinar, eu vou... fazer de tudo, só falta te implorar pra você me ensinar isso, porque eu quero aprender, diferente do que seja. E o Celso, ele sempre me deu, falou, cara, aqui o mercado é assim, a vida é assim, se você sair do seu trabalho, você ganha tantos por ano, você ganha tantos por mês, você vai ter que fazer essa renda, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso. Falei, muito obrigado, era isso que eu precisava saber. E meu ponto de indagação foi isso, falei, cara, eu não quero chegar numa idade X e não ter sonhado, não ter vivido. Então o chamado foi esse, entende? Pra partir pra essa jornada. Foi eu não querer deixar de viver. E no livro do Flávio Augusto ele fala assim, o CLT, ele é um pássaro que vive dentro de uma gaiola, que todo dia 5 recebe o seu alpiste, mas nunca vai saber como é voar. E o voar não é só na tranquilidade, é você poder dar um rasante. Você poder subir. Aí você dá outro rasante, vai lá embaixo, aí você vai cair e você sobe.
Isso é viver. Porque um pássaro não nasceu pra viver dentro de uma gaiola. Não julgando quem é, CLT, nada assim. Isso é pra mim, isso é a minha história, isso é a minha jornada. Entende? Mas eu que sempre fui uma pessoa muito sonhador, muito do mundo, sabe? De viver. Eu falei, cara, as pessoas conseguem, dá certo. Por que comigo não vai dar? O que garante pra nós que a gente adote essa consciência aí, que a gente tenha essa consciência de viver como um pássaro? O que não garante? Você acha que você nasceu pra fazer o quê? Não, a pergunta não era... desculpe, achei que era direto pra mim. Não, a pergunta nesse sentido Entendi. mesmo, mas porque você trouxe essa alegoria do pássaro e tal, e realmente, nós nascemos livres, mas o que nos trava para não viver essa liberdade? O medo. Ah. É muito melhor você viver dentro da segurança. O nosso cérebro, ele não conseguiu acompanhar nossa evolução, sabe? A gente não tem medo de sair de casa, né? A gente hoje não tem um animal que vai caçar a gente não tem predadores. Então a gente muda. A gente quer um animal, quer comer um animal, você vai no freezer. Na geladeira, vai no supermercado. Tem um monte. Ou naquele domingão, hein, Max? Que você tá com aquela preguiça. Nem isso. Você só delivery, meu amigo. Não, aqui, nem aqui, ó. Só no celular. Só aqui, tchau. Ei, Max, já pensou a gente tiver que caçar mamute, cara? Não. Muitas pessoas não comem. Realidade é essa, muitas pessoas não comem. Caramba. Entende? Cara. Então é isso. Acho que a gente parou de ter medo de sobreviver, assim. Medo de predadores e tudo mais. A gente transferiu nosso medo para outras coisas. Outras coisas. Muito menores, né? Em termos de sobrevivência, sim, Wendel. Muito menores, assim. Então acho que é isso. Eu acho que talvez a cultura... aí entra em outros pontos que não vem ao caso, mas desde sistema e tudo mais, sim. eles constroem pra gente ser... Fica preso naquilo mesmo, né? Ser aquele... Sistema. Então, o Flávio Augusto diz que o sistema educacional, ele cria a gente para ser peão, com todo respeito, né? Mas é assim, é muito mais fácil você criar 30 peões do que um empresário, entende? É muito mais fácil. O ensino é menor, gastos são menores, tudo é menor, entende? E é esse ponto que as pessoas não nos encorajam, porque, falando de educação, e uma coisa que eu até comentei contigo, uma coisa que eu quero colocar meu filho é um curso de oratória, pra ele saber falar, entende? A gente fala a todo momento, Valdinei. Eu sou suspeito, porque comunicação, sabemos, é base para absolutamente tudo, né? Valdinei, como corretor, como apresentador, venda, como jornalista, enfim, dependemos disso. Sim, Valdinei, então assim, a gente não tem a gente não aprende a se comunicar, a gente não aprende a educação financeira, que eu acho que é principal. A gente não aprende várias coisas. E isso é uma forma de levar a gente para um caminho, entende? Porque aí você trava nos medos e tudo mais. E fica parado. O que a caverna representa na jornada do herói e para você, na tua vida? O que ela foi? Que a caverna é aquela fase onde você... Sim. Nada acontece. É como se você estivesse transitando num deserto. Valdinei, até baseado no nosso tema, eu estudei bastante, assim, às vezes, e tem até um ponto, talvez não sei se é isso que você queira falar, mas tem um ponto muito interessante. Não é que a gente vai falar sobre um tudo, sim, meu amigo. Mas um ponto bem legal da caverna, porque daí tem a teoria da caverna, que pra mim é outra questão, mas essa caverna que a gente tem medo de entrar, é lá que mora o teu maior tesouro. Lá que tá o tesouro. Entende? É lá que, toda vez que você sentir medo de fazer alguma coisa, Valdinei, é porque lá tá o tesouro, entende? Claro, a gente tendo consciência, não é pra você querer se jogar na frente de um carro. Lógico. Pra sua vida, pra sua carreira. É aquilo, ou vamos traduzir, aquilo que você resiste é onde você tem a maior possibilidade de ter um avanço, um crescimento, um salto. É ali que tá. É porque isso? É onde a gente não quer encarar, entende? Às vezes um trauma... Você identificou isso em você, na tua jornada aí, Wendel? Identifiquei. O que era? Valdinei, eu desde criança eu fui apaixonado por comunicação. Eu olhava, eu amava ficar olhando a boca da pessoa se movimentar, assim. Eu achava pra mim, e eu acho que trabalhando com prótese também, questões de dente, tudo isso me chamava atenção. E eu tinha medo de conversar com as pessoas, entende? Em um período da minha vida. Mas quando eu era criança, a minha mãe falava que quando eu era bem criança, eu devia ter uns 4 anos, ela ia em lugares assim e eu saía espontaneamente conversar com as pessoas. E ela falava assim, mas Wendel, você conhece? Eu falava assim, mas se eu não conversar, eu não vou conhecer.
Então esse é o ponto. Então a comunicação pra mim sempre foi um auge. Mas eu acho que a partir da adolescência, tabus que a gente cria ali, eu comecei a me retrair, entende? E há um tempo atrás eu tinha muito medo de conversar, de me comunicar com as pessoas. E isso eu via que minhas vendas não estavam indo porque eu chegava que eu ficava travando, entende? Então eu identifiquei que um dos meus medos era a comunicação. Eu não consegui identificar ainda exatamente qual foi o ponto ali que eu fui travado. Pode ser por traumas de infância, talvez. Não falei isso. Alguma coisa, uma coisa algum muito episódio. Legal. Uma coisa muito legal é que os nossos pais falam, quando tiver adultos conversando, você não se intromete. Claro que isso foi um modo de ensino e eu não julgo no momento. Mas eu, quando ia em negócios, que a pessoa era mais velha comigo, eu não conseguia me comunicar com essa pessoa, porque eu tinha aquele trauma. Isso são coisas que a gente identifica e a gente tem que quebrar esses padrões. E dentro dessa linha da jornada do herói, isso seria a caverna. Tava dentro da caverna. Os traumas meus de infância tava dentro da caverna. Aí tem aquele outro pressuposto que o sair da caverna, que é da teoria de Platão, que é onde você toma consciência do que é a vida. Isso aí. Entende? Deixa a sombra lá. Que você para de ficar olhando aquela luzinha muito legal ali, que daí a gente pode partir pra Matrix também, que Matrix é totalmente baseado na caverna de Platão. Isso. Onde você toma consciência das sombras ali. Isso. E você começa a olhar. Novamente você tem um contato com outro mentor, né? Com o Morfeu. Né? Então eu acho que o sair da caverna, Valdinei, é o que todo mundo precisaria fazer. Porque cada um tem sua caverna particular. Né? Tá. Diferente de qual seja. Eu quero saber quem foi que te tirou da caverna, mas antes eu quero falar com você aí que está acompanhando o nosso Lapida Pod. O Wendel estava falando aqui sobre comunicação e ela é extremamente importante para absolutamente tudo que você for fazer na sua vida. E eu sou mentor em comunicação. Se você quiser acompanhar, saber um pouco mais do meu trabalho, me acompanhe nas redes sociais, Valdinei Rodrigues TV. Eu tenho uma trajetória dentro da comunicação formal como comunicador, jornalista formado, já há quase 25 anos dentro da comunicação e 15 só dentro do jornalismo. Então hoje eu atuo como mentor em comunicação, palestrante em comunicação, e se você quiser melhorar a sua comunicação, e a gente não fala de oratória propriamente dito, porque oratória é só a pontinha do trabalho que pessoas que executam, né, essa abordagem, ou têm essa abordagem de comunicação, oferecem. Mas se você quiser lapidar a sua comunicação, me dá um alô aí pelas redes sociais, que a gente tem muito a oferecer. E dentro disso, te tiraram dessa caverna. Aquele medo da comunicação, aquela dificuldade de comunicação foi superada. E aí, qual foi a próxima fase? Valdinei, não me tiraram. Não tiraram? Não me tiraram. Por muitas vezes eu tava chorando e implorando pra alguém me tirar. E não me tiraram. Isso é a consciência. Eu me tirei de dentro da minha própria caverna, Valdinei. Eu digo assim, a gente tem mentores, mas a gente não tem um salvador. Não existe um salvador. Tá, mas você precisou da referência de alguém, ou de alguma situação, algum momento. Não, Valdinei, eu precisei, com todo respeito, tomar vergonha na cara, parar de se vitimizar e fazer acontecer, meu amigo. É mesmo, cara? Sim, cara. Porque assim, é muito mais fácil quando vem o Salvador. Nossa, veio o meu príncipe do cavalo branco, me pegou e levou num caminho alado com ele. Não, Valdinei, a vida não é assim. A realidade não é assim. A realidade é você tá chorando no banho, pensando que a tua vida tá acabada, mas lá no fundo a sua própria consciência fala: você é capaz, você pode, você tomar consciência. Novamente a gente terceiriza a nossa salvação, o nosso sucesso, a gente terceiriza tudo. Nesse momento eu tenho que dar credibilidade pra mim, Valdinei. Isso não é ego, isso é reconhecer quem eu fui e quem eu sou. Entende? Eu tive mentores que me auxiliaram na minha jornada, mas pra mim sair de lá, foi só eu. Pra mim olhar pro meu patrão e falar assim, cara, eu não quero mais estar aqui. Eu não quero mais trabalhar aqui, eu quero vender. Não teve ninguém que falou assim, Wendel, vamos lá, eu vou te dar a mão, cara. Vamos. Pega aqui na minha mão. Vamos comigo. Não. Foi eu sem dormir. Foi eu acordando de madrugada falando assim, cara, eu não tô fazendo 1% que eu deveria fazer na minha vida. Foi a minha própria consciência. Entende? Porque é isso que diferencia quem alcança e quem não alcança. Porque isso é você ter aquele desejo ardente dentro de você de dar certo. É isso.
Esse é o ponto de inflexão na sua vida. É você querer. Aí a gente volta àquele ponto. Por que algumas pessoas alcançam e outras não alcançam? Porque quase ninguém tem fome. Por que a minoria alcança, Porque Wendel? não tem fome. Porque a minoria alcança? Porque tem fome. E fome, eu digo, não é fome física. É ter vontade. E a maioria tá preso numa gaiola. Sim. A maioria é muito mais fácil você chegar e assistir Netflix. Né? Ficar, viver no seu mundo ali. Sim. É muito mais gostoso, Valdinei. É muito mais gostoso. O corpo pede isso, né? Nós somos muito mais do conforto, cara, né, Wendel? É muito bom. A zona de conforto. Sempre falo, por que eu vou sair da minha zona de conforto se tá confortável? Mas pra você reclamar, pra você abrir a sua boca e reclamar da vida que você tem hoje, você vai ter que fazer alguma coisa diferente, Valdinei. E não vai ser fácil. Não. A jornada do herói, ela é bonita e ela é linda para as pessoas visualizar e ver. Mas para quem tá passando, não é. A teoria, tudo que é teórico é bacana, é acessível. É lindo, é romântico. Mas viver... Recentemente eu recebi aqui uma psicóloga, a Adriane Bacarin. Foi um dos episódios assim, com mais alcance em termos de visualização. Falamos sobre Noite Escura da Alma, que inclusive é muito romântica, bonito falar sobre Noite Escura da Alma. Nossa, é um período da sua vida onde você não tem nada seguro, é como se fosse o deserto, dentro da linguagem da jornada do herói. Sim. Mas a gente não pode romantizar, que ela tem um termo bonito, Noite Escura da Alma, mas ela é pedreira. Sim. Ela dói, ela te sacode, te joga na parede ali e, viu, vai acordar ou não vai acordar? Não vai. Qual é a resposta que você vai dar aí? Cara, é mais ou menos por aí, né? Esse é o segredo, Valdinei. Qual é a sua resposta diante a isso? Porque, Valdinei, é muito fácil você parar e falar assim, cara, a vida tá me sabotando, cara. Cara, a vida tá me sabotando. Nossa, aqui, ai. E eu tenho uma teoria pra Deus que é incrível. Valdinei, imagina que você é pai. Você criou tudo, seu filho. Você deu tudo para seu filho. Você criou os melhor sala, melhor quarto, melhor tudo. Seu filho tem tudo isso ao alcance dele e ele chega para você e fala: pai, por favor, me dá tal coisa. E você já deu essa coisa, tá do lado dele. Pai, eu quero tal coisa. E tá do lado dele. A gente não consegue visualizar que tudo que a gente precisa, Valdinei, está aqui. Não é Deus que vai dar, meu amigo. A gente romantiza isso, que fica pedindo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Quero é um passarinho, não tem que ficar pedindo muitas vezes. Cara, vai, levanta cedo e vai conquistar. Para de ficar pedindo, sabe? Imagina, Deus se sente impotente, fala assim, cara, tudo que você precisa na sua vida eu já fiz. Você precisa de oxigênio, você precisa de uma árvore, você precisa de uma casa, inteligência, tecnologia, tá tudo aqui. Meu filho, tá tudo aqui pra você. Vai, pega e faz acontecer. Só que a gente, novamente, terceiriza a nossa responsabilidade e joga pra Deus. Não, quando Deus quiser. Não, meu amigo, Deus já quis tudo, tá tudo pronto. Em 7 dias ele criou isso. Cabe a você agora. É aí que separa quem quer viver a vida, quem quer sobreviver e quem quer viver. No ponto. O que você perdeu nessa trajetória aí? Teve alguma coisa que você tenha perdido que ainda você sente falta, dói, ou você nunca se imaginou ficar sem? Porque também uma das características desse processo é a perda de alguma coisa. Seja de alguma coisa, de alguém, de uma verdade. Valdinei, com que você rompeu? Novamente, eu sou muito fã, assim, da constelação familiar. Então, várias crenças da minha família eu tive que abrir mão. Heranças, assim, que eles dizem, sabe? Crenças que, você não pode isso, você não pode aquilo, eu posso. Então, se libertar de uma verdade da tua mãe e do teu pai não é fácil. Você assistiu o episódio passado do programa, não? Não, isso eu não assisti. Olha aí, então te convido a acompanhar. Vou assistir. Eu sou apaixonado por isso. No episódio passado nós falamos justamente sobre isso. As heranças emocionais, as heranças familiares de emoção, de crenças, do que você está falando aí. Então você se desapegar disso é muito difícil, porque a crença da sua família tá dentro do seu DNA. Entende? Se
tem experimentos que dizem que colocaram uma flor. E nessa flor dava choque. A borboleta ia lá, tomava um choque. Então passou, essa borboleta morreu, foram os seus próximos, né? Eles não encostavam naquela lá, porque fica na sua herança, isso a gente carrega. A Bíblia diz isso também, que é maldições, alguma coisa, enfim. Mas a gente carrega isso. Então quebrar isso é muito dolorido, você ter que olhar pra sua mãe e pro seu pai e falar: obrigado, mãe, obrigado, pai, mas eu não sou assim. Eu sou diferente. E você, às vezes, o momento que você se torna diferente, você começa a ser visto de outra forma. É aí que a sua rede de amigos começa a te apontar o dedo. Fala: mas você tá se tornando fulano de tal. Mas você tá ficando assim agora por conta disso, daquilo e tal. Então quando a sua rede de apoio olha pra você e fala assim: cara, você tá diferente. Às vezes é muito difícil. Mas pra mim é muito bom, Valdinei. Porque o meu medo é te encontrar daqui 5 anos. Você fala assim: caraca, Wender, você é o mesmo cara daquele podcast. Eu vou falar assim: cara, 5 anos da minha vida foram perdidos. Porque eu não deveria ser igual que lá. Eu tenho que ser diferente. Porque tudo que tiver aqui dentro dessa sala daqui 5 anos não vai ser a mesma coisa. E você não tem que ser a mesma coisa. Com todo respeito a quem tem, mas você não tem que ficar no mesmo ciclo de amigos. O caminho que te trouxe até aqui não é o mesmo que vai te levar daqui pra frente. Então o mais difícil dessa jornada é deixar pessoas pra trás. Esse é o ponto mais difícil. Pra mim, porque eu sou sentimental, sou totalmente ligado, eu gosto de conversar, então... Canceriano? Canceriano. Canceriano. Então deixar pessoas pra trás foi o ponto mais difícil. Pessoas e crenças. Isso pra mim foi o mais difícil. Olhar assim pra amigos assim e falar: e aí, vamos fazer tal coisa? Eu falar: cara, se eu for fazer isso, é o que eu vou... Vamos supor, se eu sair hoje pra uma festa, alguma coisa assim, é o que vai me levar pra amanhã? Ou se eu ficar estudando é o que vai me levar? Se eu estudar é o que vai me levar. Então deixar pessoas e momentos e ciclo de amigos é o mais difícil. Eu acho, na minha visão. Mas não tem como abrir mão disso, né? Porque a partir do momento que você começa um processo de autoconhecimento, de expansão de consciência, de mudar teu padrão, se liberando de crença e tudo mais, nada fica igual, né, Wender? Não. Graças a Deus não fica amizades, ambientes, crenças, teus comportamentos, teus costumes, tudo muda. Valdinei, tem um cara muito incrível que eu escuto ele, chama-se Anderson Ribeiro. Ele fala assim: você sabe, essa pergunta pra ti, sabe qual que é o dia da mentira real? Verdadeiro? Não tenho ideia. 31 de dezembro. Onde você promete pra você que você vai ser a melhor pessoa do mundo, que você vai fazer isso, aquilo e tal. E ele fala assim: no fundo da sua casa tem um pé de laranjeira que dá frutos amargos, ruins e feios. Todo dia 31, você envolve esse pé de laranjeira com uma fita amarela. Você joga lentilha no pé dessa laranjeira e você estoura champanhe, acreditando que no outro ano ela vai dar frutos bons. Mas ela não vai dar frutos bons. Ela não vai. Por quê? Para você mudar isso, você começa onde? Na raiz. E a raiz é os nossos pensamentos, Valdinei. A partir do momento que você consegue ressignificar os seus pensamentos, você começa a mudar. Porque lembra, a gente é feito de 3 mundos: mental, espiritual e físico. O outro passo é o terreno. Meu amigo, se você não mudar o terreno que você tá hoje, você não vai sair do mundo que você tá vivendo. Entende? Se você não tirar sua raiz desse terreno ruim que está, se você não mudar, colocar adubo, não mudar esse terreno, que são o ambiente, porque o ambiente é tudo. Se você está no meio de 5 pessoas que reclamam, você é a 6ª pessoa que reclama. Ambiente é tudo, Valdinei. Se você não tá junto de pessoas que sonham em dar certo, você não dá certo, meu amigo. E aí, eu pensei numa coisa aqui agora, porque o campo que você está hoje, o terreno que você está hoje, é como corretor de imóveis, né? Sim. O que disso conversa com a tua jornada? Com a tua jornada do herói? O que disso? Porque assim, eu imagino que o corretor, né?
você já mostrou lá que tinha uma preocupação muito grande Sim. com a comunicação. Sim. E você foi trabalhando isso, rompeu com algumas crenças, chegou nesse canteiro como corretor de imóveis. E de que maneira... E aí diz que a nossa jornada do herói, ela só faz sentido quando a gente vai lá para a caverna, quando a gente passa pelo deserto e a gente volta com elixir. Ou seja, eu fui, encarei os meus medos, as minhas partes mais difíceis de serem encaradas por mim mesmo, mas depois que eu fiz isso, eu trouxe aqui o elixir, que é o melhor, é o presente dessa jornada. Eu olhando aqui, pelo que você nos compartilhou, eu entendo que estar corretor, estar nesse ambiente, seja aquilo que você queria ter. Sim. De realidade. Sim. E o que você está oferecendo de elixir, de presente, então, nesse meio? Oferecendo para... Ou o que eu tive com isso? O que você teve com isso. Porque assim, não é só ter. Você tem que ter e oferecer. Sim. O que você está oferecendo? Valdinei, dentro da minha jornada, eu sou uma pessoa muito comunitário. Valdinei, se a gente tá ali... Mas você não era assim? Não, eu sempre fui. Eu acho que em algum momento da minha vida eu vou virar professor. Eu vou ter que virar professor. Porque, igual hoje, tava em reunião, cara, eu aprendi sobre o cloud. Comecei a desenvolver uns negócios ali pra mim gerar roteiros, pra minha rotina e tudo mais. Cheguei a abrir meu computador na reunião, falei assim, ó, tá aqui, você faz isso. Então, assim, eu não tenho apego a conhecimento, Valdinei. O que você me ensinar hoje, amanhã eu vou ensinar pra mais 3 pessoas. Porque pra mim é isso. Toda vez que você aprende, você tem que ensinar. A vida só dá certo se você ensina. Porque a partir do momento que eu ensinar pra você, eu vou ver um ponto diferente que eu não tava observando. Então, a partir do momento que eu fui pra essa caverna, que eu descobri sobre a vida, sobre tudo, eu tô sempre compartilhando. Então é isso. Hoje eu estou estudando vendas. Eu acho que o ponto principal da sua vida e da minha e da vida de qualquer um é vender qualquer coisa. Se você não vende um produto, você vende o seu tempo. Indiferente. Hoje eu estudo vendas. Então eu estudo vendas e repasso para o meu grupo. Eu ainda estou nessa jornada alcançando várias coisas. Eu ainda me identifico como muito jovem, muito a se viver. Entende? Eu acho que eu tenho muita coisa para se desvendar. Igual eu disse, no final da minha vida eu vou conseguir etiquetar cada passo da minha jornada. Mas hoje eu tô naquela de viver entre 2 mundos, entende? Eu tô vivendo aqui e ali. Então você não concluiu a tua jornada do herói, ou pelo menos essa. Não, essa não. Essa não. Que a gente tá aqui discutindo. Essa não. Eu já concluí algumas outras. Em qual nível? Eu tô vivendo entre 2 mundos. Eu acredito na minha jornada. Mas é o momento que eu estou... Das 2 etapas, você tá onde? Você acredita? Eu acho que é o momento que eu tô voltando pra realidade. Entende? Aurora. Que tem aquele ponto que a jornada ela se cresceu, você descobriu aonde você pode usar e fazer acontecer, e você pode alcançar aquilo, e acredito que, na minha concepção, eu acredito que todo mundo pode alcançar aquilo. E se precisar, eu vou ser a pessoa que vou acreditar em você e falar assim, você consegue. Se não tiver outra pessoa pra te aplaudir, eu vou falar assim, você consegue. E eu tô sendo esse agora, entende? Tô voltando com esse fruto, esse é meu bastão. Esse é meu superpoder que eu desenvolvi nesse momento, é acreditar. Entende? Não tô voltando e vivendo entre os mundos, aquelas pessoas que não acreditarem, que não conseguem, entende? Que falta esse incentivo, que falta esse ponto. Eu tô nesse momento. Cola comigo. É isso que eu ia te perguntar. O que tá aberto ainda aí? Em que sentido? Na jornada do herói. O que você ainda não alcançou? O que eu ainda não alcancei... Valdinei, essa questão é muito legal. Porque tem muitas coisas que eu quero desenvolver. Igual eu falei, estou estudando vendas, eu quero desenvolver algo relacionado a vendas, talvez um produto em si mesmo, auxiliar. Dentro do ramo da corretagem, quando você entra hoje, eu acredito que todo mundo que está me ouvindo, que é corretor, entende que quando você sai da escola de corretagem, você não sabe nada. Não, desculpe. Você sabe o básico do básico do básico, mas quando você entra em uma imobiliária ou que você vai vender, cara, você viu que você passou um tempo sem entender muitas coisas, entende? Então, assim, talvez ali eu acho que auxiliar nesse processo, sabe? Trazer uma coisa ali. Porque eu saí do ramo da corretagem,
Valdinei, sabendo o que era um apartamento, uma casa e um terreno. Não sabia prospectar um cliente, não sabia captar um imóvel, não sabia negociação, não sabia conversar com o cliente, não sabia vender. Que eu acho que é o principal, o corretor ele auxilia na venda. Então se você não souber vender um produto, uma casa para uma pessoa que tá buscando, cara, você sai sem aprender nada, entende? Esse é o ponto. Então eu acho que assim, dentro da minha jornada eu tô voltando agora, né, dos mundos, e eu estou desenvolvendo isso. Trazer essa luz. Entende? E dentro disso tem alguns outros projetos que a gente tá desenvolvendo, mas é ser esse pilar de auxílio. Tá dentro desses 5 anos que a gente vai ver o Wendel. E daí, Wendel, o que mudou nesses 5 anos, né? Tem muita coisa para rolar. Tem. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Essa é a finaleira aqui do programa. Se você tivesse com a consciência que você tem agora, com o aprendizado que você adquiriu ao longo desse período, desse processo aí, essa trajetória toda que você foi construindo, pegando o Wendel lá de 2020, 6 anos depois e tal, qual que é a frase que você diria para aquele cara de lá, com a consciência que você tem agora, assim, com toda a franqueza? Não deixa de querer aprender. Seja curioso. A sua curiosidade vai te levar a lugares que você nunca imaginou. É isso. Quem que é a inspiração para essa frase aí? Eu mesmo. Isso não é um ego assim, sabe? Não é um alter ego, mas é aquela questão, Valdinei, de querer saber o que tem além, sabe? De querer subir no muro e olhar o que tem do outro lado. De querer ser curioso, de querer entender e reconhecer que tem alguma coisa a mais, sabe? Tem uma emoção. Eu acho que a dádiva da vida é você ser curioso e aprender. Porque a partir do momento que teu copo tá cheio, se esse copo aqui estiver cheio, essa xícara estiver cheia, não enche mais, acabou. E só vai terminar de encher, na minha concepção, quando eu partir dessa pra melhor e for conhecer outro plano, que ainda vai ter muita coisa lá pra se aprender. Eu acredito. É outra fase. Que demora mas vai demorar, né? Bastante. Pela curiosidade que você disse ter, pelo tesão em aprender, a vontade, a energia. Sair daqui agora não dá, né, cara? Não, eu tenho muito a se viver. Eu acho que eu devo ter mais uns 80 anos aí, brincando ali. Amém, então, que assim seja. Então acho que é isso, Valdinei. Se eu pudesse encontrar aquele Wendel de 2020, eu iria falar pra ele a mesma coisa. Cara, não deixa de ser curioso. Não deixa de querer aprender. Não deixa de ter esse sentimento de querer descobrir algo novo, sabe? Porque tudo nessa com dúvida, vida... mesmo com medo... Vai. Mesmo não dando certo naquele tempo que você estipulou, não, tem que ser agora, tem que ser assim. Vai. Não tem outra opção. Não existe outra opção. Vai. Acredita. Vai, porque vai dar certo. Não existe a opção de não dar certo. Mesmo dando errado, você tomando outro caminho, deu certo, meu amigo, você aprendeu. Eu saí da prótese, montei um negócio pra mim. Desse negócio eu fui trabalhar com outras coisas, caí no ramo imobiliário, e eu acredito, Valdinei, que talvez esse não seja meu último trabalho, entende? Só que cada passo é um degrau. Assim, cada olhando cronologicamente falando, você está com 26. 26 anos. Tem muita coisa aí, né, meu amigo, para viver. Tem. E a gente não pode se apegar. Você acredita que terão outras jornadas? Muitas outras. Eu acho que tem jornada dentro da jornada. Ela é tipo assim, uma lacuna. Essa jornada tem micro jornadas dentro da sua própria jornada, entende? E a minha jornada do herói só se conclui quando as luzes se apagar. Aí já era. Então você aí que acompanha o nosso episódio até agora e quiser contribuir com essa rede, contribuir com essa comunidade, elevar o nível aqui da nossa discussão, do nosso programa, e quiser comentar aqui qual foi a sua jornada do herói, qual foi o ponto mais importante desse processo que você viveu, ou que você está vivendo, ou que você acompanhou alguém vivendo aí, comenta aqui, deixa um recado nos comentários, a gente faz questão de ler todos eles, de responder todos eles, para reforçar mesmo essa comunidade e fazer
sentido esse programa, fazer sentido esse espaço, que o nome já entrega qual é a ideia, lapida, lapidar, de nos tornarmos um pouquinho melhor hoje com o conhecimento que a gente tem, que seja com a curiosidade, com a jornada do herói, que seja com a noite escura da alma, enfim, porque tudo nos leva para um ponto. Conhecimento. Sim. E quando esse conhecimento é alto, é nosso, para nós mesmos, aí a gente consegue fazer essas transformações, né, Wendel? E eu fiquei, cara, muito feliz com a tua presença. Muito obrigado. Muito contente mesmo de ouvir, assim, você compartilhando com a gente aqui a tua vida. Sim. Um pouco, né, da tua vida. E saber que você saiu daquele ponto, está hoje muito mais feliz. Sim. E incansável no que diz respeito a conhecimento. Que você continue sendo esse cara curioso. Amém. Que assim seja. Isso aí. Porque esse é o motivo da vida, é você acordar todo dia querendo conhecer algo novo. Com certeza. Não tem outra resposta para isso. Isso aí. Se inscrevam no canal, comentem, curtem, compartilhem e esteja com a gente na próxima edição. Aquele abraço, meu irmão. Muito obrigado. Boas vendas, hein? Muitos milhões vendidos aí. Seja curioso e comenta o que você quer saber. Não perca essa oportunidade. Valeu!